Qual é a principal função das placas verdes? Perceba que é muito perguntado sobre cores de placas, que é para você, a primeira coisa que o motorista precisa aprender é em relação à cor da placa. O que é uma placa verde, uma placa amarela, uma placa branca, uma placa azul, uma placa predominantemente vermelha, uma placa amarela? O que ela representa para mim quando eu bato o olho? É importante demais você entender isso. Indicar escolas. Escolas vai ser placa de cor amarela, são as de advertência. Alertar sobre riscos. Riscos também é placa amarela, são as de advertência. Imposição. Imposição é mandar, assim como ela poderia também proibir, impor ou proibir. Essas são as placas de regulamentação, aquelas que têm um formato circular. A cor predominante delas é a cor vermelha, porque apesar delas serem um fundo branco, a orla dela é vermelha, a borda externa é vermelha, e essa é a cor que mais chama atenção, então a cor predominante é a vermelha. Orientar destinos e direções, isso, placa verde são aquelas placas retangulares que vêm em nome de cidades, a distância, vou botar 10, 15 e 20. E a direção, mostrando qual que é a direção. Fechou? Letra D de dado a resposta. Qual a classificação de infração por dirigir sem possuir habilitação? Olha, sem possuir é diferente de não portar. Às vezes a pessoa tem habilitação, mas não estava com ela na hora. Isso é uma infração leve. Agora, sem possuir, ele não tem mesmo. Não tem nesse negócio, vou lá em casa buscar, porque não tem. Nesse caso, é infração gravíssima, tá? E é gravíssima vezes 3, que aqui nem colocou. Mas ela é gravíssima, que dá uma multa vezes 3. Letra C, a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Porque olhar notificações no celular por 5 segundos é perigoso. Não é nem por 5, por 1 segundo que fosse, já é perigoso. Não pode ficar olhando notificação no celular enquanto dirige. O curioso é porque aqui a pergunta não colocou olhar a notificação enquanto dirige. Pessoal, por que olhar notificações no celular por 5 segundos é perigoso? Isso enquanto dirige, né, gente? Aqui não falou se é enquanto dirige. Então, deu um vacilo aqui. Enquanto está dirigindo, não pode olhar nem por 1 segundo. Porque só atrapalha a estrada, só é casca de banana. Porque o celular pode desligar. Não, não é por esse motivo. Porque gasta a internet, também não. Porque nesse tempo, a 70 km por hora, o carro percorre quase um campo de futebol, sem controle. Sem controle também não, porque tem alguém ali. Alguém desatento, mas tem. Então, dentre as alternativas, essa aqui é a que mais se aproxima de uma resposta sensata. Sem contar que se tiver que chutar, alternativa média, 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 alternativa longa, 2 linhas de resposta. Essa alternativa longa é o que eu chamo de elefantinho, e onde tem um elefantinho é 80% de chance dele ser a resposta. Então, confirmou aqui a nossa análise. D de dado. Como pequenas atitudes transformam o motorista? Ele deixa de seguir regras? Pequenas atitudes transformam o motorista. Pequenas atitudes positivas fazem dele um motorista melhor. Pequenas atitudes negativas fazem dele um motorista pior. A questão não deixou isso claro para a gente, então vamos lá. Ele deixa de seguir as regras, mas em que sentido? Atitudes positivas ou negativas? Se for na negativa, faz sentido. Se for na positiva, não faz sentido. Vou deixar isso aqui por enquanto. Ele se torna mais consciente e seguro? Olha, pequenas atitudes positivas, sim. Mais consciente, mais seguro. Mas ficou meio vago, né? Ele evita todos os riscos automaticamente? Todos os riscos evita? Não evita, ele diminui, ele reduz. Agora, evitar todos, não dá para afirmar isso. Ele dirige mais rápido? Não tem relação pequenas atitudes com dirigir mais rápido. Ficamos entre A e a B, porque a questão aqui em cima, a pergunta, não menciona se são pequenas atitudes positivas ou negativas. Vão considerar as positivas, que seria no caso essa aqui. Ah, eu quero chutar, qual que eu chuto? A minha recomendação, caso precise chutar, é sempre na alternativa maior. Essa aqui é a maior. Vamos nela? Pois é essa mesma resposta.
Com pequenas atitudes positivas, corretas, o condutor se torna mais consciente e seguro. Aí faz todo sentido. Um motorista resolve não verificar o carro antes de sair. Quando fala verificar, é se os pneus estão calibrados, em boas condições de uso, todos os equipamentos estão ali, se não tem nenhuma luz queimada, né? O capítulo mostra que falhas assim podem causar. Que capítulo? O capítulo desse conteúdo no material de estudos, tá? É isso que o examinador quis dizer aqui. Ele mostra que falhas assim podem causar o quê? Conforto extra. Olha, se eu não verifico o carro antes de sair, isso me proporciona um conforto extra. Não vai proporcionar conforto extra, não. Vai proporcionar, então, ou pode causar sinistros evitáveis e prejuízos. Sinistro é um acidente evitável, se é que eu posso dizer assim, porque o acidente, na verdade, ele é inevitável. Quando é inevitável, não tem como evitar, aí a gente chama de acidente. É a forma correta de fazer. Agora, quando é evitável, a gente não pode chamar de sinistro, de acidente, a gente tem que chamar de sinistro. Guardou isso? Isso é pergunta de prova. Vamos lá. Acidente é inevitável. Olha, aconteceu um problema ali no trânsito, uma batida, seja lá o que for. Aí vão lá e analisam. Bom, isso aqui era inevitável, não tinha como fazer nada para evitar, então chama de acidente. Agora, quando for evitável, dava para evitar. Aqui o motorista vacilou, né? Evitável. Ele vacilou. Se era evitável, aí a gente tem que chamar de sinistro. Eu acabei dando uma aula aqui de outro assunto, mas como pergunta muito em prova, você já fica ligado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sinistro é evitável. Não precisaria dizer evitável. Sinistro, você já sabe, é evitável. Porque se for inevitável, não é sinistro, é acidente. Então pode causar sinistros e prejuízos? Claro. Deixar de verificar o carro antes, vai que está com um pneu de mau estado de conservação. Causa sinistros, prejuízos. Pode ser essa a resposta. Causa-lhe multas automáticas? Não existe multa automática não, tá, gente? Toda multa ela vai acontecer depois de um processo, análise de defesa, recurso. Lá no final do processo é que a penalidade de multa é aplicada. Consumo menor de combustível, quer dizer que se eu não verifico o carro, eu vou consumir menos combustível? Nada a ver. Possivelmente até o contrário, né? Porque um pneu murcho, por exemplo, requer mais força do motor para o carro se deslocar, consome mais combustível. Então, seria até o contrário. A resposta tem que ser letra B, está aí confirmado o B de bola. Qual é a classificação da infração por não dar passagem? Não dar passagem a veículo de emergência, com sirene e luz ligada, hein? Tem umas pessoas que no trânsito cometem essa idiotice, né? Gente, o veículo ali atrás, ele está precisando de passagem, ele tem prioridade de passagem. Chega para o lado direito, libera o lado esquerdo da via para ele passar, tá? Deixar de dar passagem nesse caso, ó, vamos eliminar, vamos lá. É média, pois é uma questão de gentileza. Não é questão de gentileza, então já vou eliminar. É leve se o motorista não percebeu a tempo. Não tem disso, não. Ele tem que perceber. Não existe esse negócio de não percebeu, não. Aí sobrou a gravíssima ou a grave. Grave porque atrapalha o trânsito. Não é porque atrapalha o trânsito. É porque o veículo tem prioridade. Tem prerrogativa de prioridade. Eu vou eliminar. Então, as justificativas que vem aqui, ó, ajuda a gente a entender se é aquela ou não, tá vendo? Sobrou mesmo a gravíssima aí, ó. Essa é a resposta. Deixar de dar passagem para esse veículo de emergência é gravíssima. João está conduzindo um carro em uma rotatória. Quem é João, hein? É um personagem qualquer. Inventaram aqui um personagem só para fazer sentido. Poderia ser o Lucas, o Joaquim, o Manuel, a Maria. Uma pessoa, um condutor qualquer, está conduzindo seu carro em uma rotatória. O que ele deve fazer para sair na avenida desejada? Ele está dentro da rotatória, circulando a rotatória aqui, e tem rua saindo para todo lado. Tem rua saindo para todo lado aqui, ó. O que ele tem que fazer para sair para a rua que ele deseja? Vamos imaginar que ele quer sair aqui, para essa rua. Ele vai ter que circular aqui para sair, né? Bora ver? Sair sem seta, para entrar ou para sair tem que dar seta, que está falando sem seta, está errado. Cortar todas as faixas de uma vez, esse cortar aqui, cara, isso não é bom não. Que cortar? Como assim? Parar dentro da rotatória, imagina, atrapalhando o fluxo todo. Ligar a seta com antecedência, então até aqui está certo.
Deslocar-se para a faixa da saída com cuidado. Ok. Letra D. Confirmada a resposta. O que é uma estrada? Estrada é avenida com semáforo? Não. Avenida com semáforo é uma via arterial. Não é essa. É uma via rural. Realmente, estrada é uma via rural que não tem pavimentação, não tem asfalto, não tem calçamento, ó, sem pavimentação. Então tá tudo certinho. E aqui ainda fala de terra ou cascalho, isso. Usada para áreas rurais. Ô, gente, se é via rural, tem que ser usado para áreas rurais, né? E a velocidade máxima pré-estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro para ela é de 60 km por hora. Aqui tá tudo certinho. Aqui embaixo fala que é uma rua de bairro, não. Rua de bairro é chamada via local. Já vai aprendendo, tá? Vai anotando. Rodovia é uma via rural também, só que é uma via rural pavimentada, tem asfalto. Então não é nem rua de bairro nem rodovia. A via rural é a estrada, fechou aqui, B de bola. Marcos está trafegando por uma área escolar quando vê algumas crianças próximas à calçada. O que é que o Marcos deve fazer? E aí tem gente que fica pensativo, quem que é esse Marcos? Não interessa, isso aqui é um personagem qualquer que eles inventaram, um condutor qualquer. Vamos entender assim, ó, um determinado motorista ou um motorista qualquer está dirigindo por uma área escolar quando vê algumas crianças próximas à calçada. O que é que esse motorista tem que fazer? Daria na mesma. Colocar o Marcos aqui só para dar sentido à historinha. Passar colado, para não perder tempo, eu vou passar colado nas crianças. Perigoso, não é não? Acelerar, 99% das vezes que aparecer. Acelerar, buzinar, ignorar, cortar, pode eliminar, tá? Então já eliminei tanto buzinar quanto acelerar. Sobrou a letra C. Reduzir ainda mais a velocidade, ficar pronto para parar caso seja necessário. Tá aí, essa é a resposta. Quando é permitido ultrapassar pela direita, hein? As ultrapassagens, pela regra, têm que ser feitas pela esquerda. Mas existe uma possibilidade de ultrapassagem pela direita. Vamos ver se a gente acha? Aqui está dizendo que nunca. Nunca é casca de banana. Somente também é. Sempre também é. Sempre também é. Então, não dá para eliminar pela casca de banana, não. Vamos então usar outro macete aqui, o macete do elefantinho, que é a maior zona, ó, alternativa pequena, 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 alternativa longa. Essa aqui é um elefantinho, ela tem 80% de chance de ser a resposta. Vamos ver? Somente se o veículo da frente sinalizou que vai virar para a esquerda. Exatamente, você está atrás de um carro e esse carro deu seta para a esquerda e chegou para a esquerda, indicando que vai entrar ali no posto de combustível, coisa do tipo, né? Aí você pode dar seta pela direita e ultrapassá-lo pela direita. Se houver espaço seguro, claro, então B de bola é a resposta. Tá aí.